A comparação roubou anos da minha vida e talvez esteja roubando a sua também, porque durante muito tempo eu acreditava que o problema era a falta de resultado, mas olhando para trás eu percebo que muitas vezes o problema não era a falta de resultado, era a comparação. Eu olhava para as pessoas que tinham mais dinheiro, saca? Eu olhava para as pessoas que tinham um shape melhor que o meu, eu olhava para as pessoas que pareciam estar mais avançadas na vida. E sem perceber, eu transformava a minha própria caminhada em uma derrota, porque não importa o quanto você evolua, se você estiver sempre olhando para quem está na sua frente, você vai parecer que nunca é suficiente. E isso é uma armadilha, porque sempre vai existir alguém mais forte que você, alguém mais rico, mais experiente, mais avançado, mais preparado. Sempre vai existir. A pergunta é: até quando você vai medir a sua vida pela régua de outra pessoa? Porque foi isso que eu fiz durante muito tempo da minha vida. E sabe o que aconteceu? Eu deixei de enxergar coisas que deveriam ter me deixado feliz. Pequenas vitórias, pequenas evoluções, pequenos avanços, porque eu estava ocupado demais olhando para a vida dos outros. Isso acontece com muita gente, principalmente nos dias de hoje. Você abre o Instagram, você abre o TikTok, você abre o YouTube e vê pessoas viajando, sabe? Comprando coisas, crescendo, conquistando, com dinheiro. E você começa a sentir que, sei lá, que você está ficando para trás. Mas existe uma coisa que eu precisei aprender. Você está vendo o resultado e não o processo. Você está vendo a conquista, mas não os sacrifícios. Você está vendo o palco da vida de uma pessoa, mas você não vê os bastidores. E quando você compara os bastidores da sua vida com o palco da vida de outra pessoa, a comparação sempre vai parecer injusta, sempre. Porque você não conhece a história inteira, você não conhece as dificuldades, você não conhece as lutas, você não conhece as renúncias que aquela pessoa precisou fazer para estar ali. Você só vê a parte bonita. E isso distorce a realidade. Só que, sei lá, teve uma coisa que mudou muito minha forma de pensar. Eu comecei a olhar para trás, sabe? Não para os lados, para trás. E quando eu fiz isso, eu percebi que, sei lá, eu já tinha caminhado muito, eu já tinha feito muita coisa, eu percebi o quanto eu já tinha mudado, eu percebi o quanto eu já tinha amadurecido, sabe? Eu percebi o quanto de coisa que eu já tinha superado. E foi aí que eu entendi que a única comparação saudável é com a pessoa que você era ontem, com a pessoa que você é hoje. Porque essa é a única comparação justa. Você não precisa ser melhor do que outra pessoa. Você precisa ser melhor do que a versão de você que existia antes, que existia ontem, por exemplo. E isso muda tudo. Porque agora o foco deixa de ser provar alguma coisa para os outros, entendeu? E o foco passa a ser evoluir. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, sem pressa, sem ansiedade, sem viver olhando para os lados, saca? E eu acredito que Deus, ele tem um caminho diferente para cada pessoa. Tem gente que vai colher antes, tem gente que vai colher depois, tem gente que vai crescer rápido, tem gente que vai crescer devagar. Só que, sei lá, isso não significa que você está atrasado. Significa apenas que a sua caminhada é diferente. E quando você entende isso, a paz volta. Porque você para de competir com todo mundo, você para de comparar a sua vida com a vida dos demais. E você começa a focar naquilo que realmente importa, a sua evolução, a sua disciplina, a sua caminhada. Então, se você está comparando demais, para agora. Olha para trás, sabe? Veja o quanto você já caminhou, veja o quanto você já cresceu, veja quantas batalhas Deus já te ajudou a vencer, cara. E continua, porque a sua história ainda está sendo escrita. E a das outras pessoas, às vezes, já está muito mais avançada do que a sua. Você não viu os bastidores, como eu acabei de falar. Você entendeu? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar nesse vídeo hoje. Comparação. Para de comparar a sua vida. Olha para a sua própria vida. Você tem que comparar, como eu acabei de falar, só a versão que você era antes com a versão que você está se tornando agora. Tá? É isso que você deve fazer. Pessoal, sempre no final dos meus vídeos, eu gosto de estar falando mais sobre o meu canal.
né? Porque se você chegou aqui agora, eu queria te convidar para me seguir, para ativar as notificações, para não estar perdendo conteúdo. O meu canal, eu falo sobre todos os pilares que abrangem a vida. Eu falo sobre dieta, eu falo sobre treino, mas treino e dieta sem mentalidade não sustenta nada. Por isso eu falo sobre mentalidade. Eu falo sobre rotina, porque você tem que ter planos, você tem que ter uma meta clara do que você quer, os seus objetivos. Eu falo sobre constância, eu falo sobre paciência, como eu estou falando nesse vídeo agora, sobre comparação. Então logo você vê que eu estou abrangindo todos os pilares, sabe? Então é isso que eu gostaria de te passar. Se você conhece alguém que você julga estar precisando desse tipo de conteúdo, uma pessoa que talvez você olhe e fala, pô, esse cara tá numa vida medíocre, esse cara precisa melhorar, ou talvez você seja essa pessoa, eu te convido a ficar por aqui, eu te convido a me seguir, sabe? Porque ao longo do tempo eu vou estar passando muito mais coisa, e tudo que eu passo aqui é a minha vivência. Como eu cito sempre nos meus vídeos, eu sofri muito na vida, eu quase morri, eu quase perdi a minha vida por falta de uma instrução clara do que deveria ser feito, cara. Sabe? E a minha motivação, o meu foco é ajudar as pessoas e mostrarem para elas que existem o caminho da dor, mas existe o caminho do amor. É possível você mudar de vida, é possível você evoluir sem precisar passar por tanto sofrimento. Graças a Deus eu estou vivo, passando minha história adiante, mas quantas pessoas morreram nesse processo? Quantas pessoas viraram dependentes químicas? Quantas pessoas acabaram com a sua vida nesse processo? Então, o meu objetivo é estar ajudando pessoas a melhorarem. Sabe, porque eu não tive uma instrução clara na minha vida do que deveria ser feito, eu não tive alguém me ensinando quais caminhos eu deveria tomar. E eu estou fazendo isso no meu canal. Por isso que eu te convido a ficar por aqui, a ativar as notificações, a me seguir e compartilhar meu vídeo com outras pessoas, tá bom? E essa é a mensagem que eu gostaria de te passar hoje. Não fique comparando a sua vida com a vida de outras pessoas. Foque na sua, faça o seu. E lembre-se, um dia de cada vez e sem desculpa. Tamo junto e até a próxima.